Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao estudo das várias passagens em que Jesus, no Evangelho segundo João, ele diz, na verdade, vos digo. E hoje vamos ler em João capítulo 8, versículos 51 a 53. Versículo 51 diz assim: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá morte eternamente. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demónio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior do que Abraão, nosso pai. Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Uma vez mais, os judeus não entenderam as palavras e a mensagem de Jesus. Quando ele disse: aquele que guardar a minha palavra não morrerá eternamente, ele não está a referir à morte física, como eles estavam a pensar. Ele estava-se a referir à morte eterna, à segunda morte, à condenação eterna, à separação definitiva da alma humana do seu Criador, do Senhor, nosso Deus. As coisas espirituais deixaram-se espiritualmente, mas eles estavam como que constantemente sintonizados com uma lógica com as coisas da terra e não interpretavam segundo as coisas do céu. Aquele que guardar a minha palavra, Jesus refere-se a guardar a palavra na mente, memorizar a palavra e fazer com que a palavra de Deus, ouvida e aceite, molde o nosso pensamento, transforme os nossos pensamentos, para que depois haja uma mudança no nosso dia-a-dia, na nossa vida prática, nas nossas prioridades. Começa na mente, passa para o coração. E deixá-la ficar ali, alojada no nosso coração, na sede dos nossos sentimentos. Com que finalidade? Para que essa palavra vá quebrando a dureza desse coração. E em vez de termos um coração de pedra, passemos a ter um coração de carne. Aquele que guardar a minha palavra. Guardar a palavra significa ter um comportamento pautado pelo temor do Senhor e pela sabedoria de Deus. Mas eles não ficaram por aqui. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Um erro clama por outro erro. Eles dizem: agora estamos certos que tens demónio. Abraão morreu, os profetas também morreram. Quem é que tu achas que és? Em que sentido? Eles aqui estavam a pisar areias movediças. Tu tens demónio. Numa outra passagem, eles disseram que Jesus expulsava os demónios pelo príncipe dos demónios, por Belzebu. E fazendo isto, pecaram contra o Espírito Santo, cometeram um pecado imperdoável, blasfemaram contra o Espírito Santo. Tu tens demónio. Era uma acusação que com certeza feriu profundamente o Senhor Jesus. Eles bateram num sítio que não deveriam. Era a parte mais nobre do seu relacionamento com o Pai. A sua inimizade com Satanás era notória. A luta que Jesus travava contra ele, e agora eles insinuam, não, eles afirmam que Jesus estava sob a liderança de Satanás. É mal demais até para nós comentarmos. Mas Jesus argumenta e acaba mais fundo. No versículo 56 ele diz: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu e regozijou-se. O Senhor, como que não acusa o choque, apesar de estar chocado? Ele continua a tentar, de uma forma também muito assertiva, abrir os olhos àqueles que o ouviam. Abraão, que vocês dizem que é o vosso pai, vê o meu dia. O meu dia, o que era? O seu nascimento. Abraão viu o nascimento do Senhor Jesus, viu o dia da sua glorificação, viu com certeza, teve uma compreensão da morte e da ressurreição. E como é que ele viu? De várias maneiras. Primeiro viu em figura, quando ele, em Gênesis capítulo 22, ele obedece à ordem divina, à ordem do Senhor que diz para ele pegar no seu filho Isaac, a quem ele muito amava, e para ir a uma das montanhas de Moriá, oferecê-lo em holocausto, oferecê-lo em sacrifício. E nós sabemos que Abraão foi, e em figura ele viu. Ele viu que havia ali um plano muito maior do que aquele que à primeira vista parecia. Quando ele já avistava ao longe
o lugar do sacrifício. Ele disse aos seus moços que iria com o seu filho sacrificar e depois que voltariam. E ele, em figura, ele recobrou o seu filho Isaac, diz-nos a palavra de Deus em Hebreus capítulo 11. Ele acreditava que, face às promessas de Deus, que de Isaac iria formar uma grande descendência. Se ele sacrificasse o filho como estava disposto a fazê-lo, o Senhor iria ressuscitá-lo. Então ele compreendeu em figura a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Abraão viu com os olhos da fé. Como? A palavra de Deus fala-nos acerca daqueles que morreram na fé e viram ao longe as promessas de Deus e abraçaram-nas. Mesmo que elas não se tivessem concretizado no seu tempo, na sua época, ele viu as promessas de Deus ao longe, ele viu ao longe. Em Gálatas nós lemos que o Senhor fez promessas a Abraão e à sua descendência, não às suas descendências, mas à sua descendência singular, e a descendência era Cristo. E Abraão viu. Acreditamos também que Abraão viu o dia de Cristo, ele viu devido a uma revelação pessoal do Senhor para com ele. Ocultarei eu alguma coisa a Abraão? Disse o Senhor em Gênesis. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem. E Abraão, o amigo de Deus. Não que fosse uma revelação que estivesse em contramão ou que fosse antagónica à revelação da palavra de Deus. Mas acreditamos que o Senhor, em relação ao seu amigo, Abraão, o meu amigo, disse o Senhor numa certa altura, ele fazia com que ele tivesse uma compreensão mais alargada, mais completa. Ele via aquilo que os outros não viam. E o Senhor, com certeza, que participou nesse esclarecimento mais pormenorizado. Se o Senhor dava explicações em particular, em privado aos seus discípulos, escondendo a interpretação de algumas parábolas aos outros, quanto mais o Senhor Deus, em relação ao seu amigo Abraão. Ocultarei eu alguma coisa a Abraão? E Jesus continua e diz: em verdade vos digo, versículo 58, ele repete esta expressão: antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, isto é, eu sou antes de Abraão. E eles argumentam: tu ainda não tens 50 anos e dizes que viste Abraão. Jesus falava de uma coisa, só que pensamos que eles tinham tanta avidez para contrariar Jesus que não ouviam bem aquilo que ele dizia. Não ouviam com a calma suficiente que os levasse a uma reflexão, a fazer perguntas para serem melhor esclarecidos. Não, eles fazem perguntas acusatórias. Antes que Abraão existisse, eu sou. Lemos, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Isto referindo-se a Jesus, em João capítulo 1. No princípio era o Verbo. No princípio, Jesus era. Ele já existia antes do princípio. Antes do princípio, eu sou. Fazendo uma referência àquilo que Moisés disse a Faraó quando Faraó lhe perguntou: quem é que te enviou? E Moisés já tinha falado com o Senhor acerca disso. Quando Faraó perguntar o que é que eu digo, diz que eu sou, me enviou, eu sou. Tu és um enviado do eu sou. E agora Jesus vem e diz: antes que Abraão existisse, eu sou. No futuro, Jesus será eu sou. E será também o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E no tempo presente, Ele também é o eu sou. E perante esta revelação, os judeus pegaram em pedras para o apedrejarem. Perante a revelação de que Jesus é eu sou. Antes do princípio já era eu sou. Nós ficamos perante Ele em adoração, adorando-o na beleza da sua santidade e na dimensão divina da sua pessoa. E nós o louvamos
e dizemos aquilo que Tomé também disse: Senhor meu e Deus meu, Tu és o grande eu sou. O Senhor nos abençoe.